Boa noite, meus amigos. É um prazer mais uma vez estar nessa casa. Estamos amigos. E hoje numa missão especial, vamos dizer assim, que é a visita da caravana da fraternidade. E que estamos aqui na companhia do nosso querido Elmo, que é da federação. Tem ali Lilo, do Centelha Divina. Tem Tereza e Cláudia do Jesus no Lar. Por que o nome? Eu acho que em outra vida meu nome foi Tereza, com certeza. E o atual? Renata. Mas eu perdoo. Eu não sei se eu eu troquei, porque a gente se conhece há 2 dias. Então, o que acontece? Então, a caravana da fraternidade é um gesto, né, uma maneira que nossa querida Esnolha, então presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, em 1999, para fazer uma justa homenagem ao Pacto Áureo, que ocorreu em outubro de 1949, quando vários espíritas ilustres, como o nosso querido Leopoldo Machado, baiano, Francisco Spinelli, Cris Vasconcelos e outros espíritas ilustres, no Congresso, eles resolveram e conversaram a respeito da criação da federação, diga aí, Conselho Federativo, né, brasileiro. Então, o que acontece? Porque até então, somente alguns estados era federativo. A grande parte só tinha os centros, né, vamos dizer assim, dentro do estado, sem essa condição. Então, como os companheiros do Norte e Nordeste ainda não tinham participado, somente essa reunião era pessoas de centros espíritas do Sul e Sudeste, eles resolveram fazer essa caminhada, que se iniciou em outubro, foi até dezembro, né? Primeiro desceu aqui em Salvador, Aracaju, Maceió, finalizou em Manaus, conversando com os companheiros, passando todas as orientações do qual foi criado, e assim organizou. E, a fim de tudo, uma maneira do fortalecimento do movimento espírita. Então, nós estamos nessa caminhada simbólica. Todos os anos nós temos, alguns frequentadores da casa que sabem, já tivemos várias vezes, vários anos, né, fazendo esse trabalho, que é o intuito justamente de incentivar, né, fazer com que os dirigentes, os trabalhadores da casa e seus frequentadores cheguem mais perto da federação, onde nós temos várias atividades, né, que são feitas lá no sentido de capacitação. Eu estava até conversando com ele, que às vezes as pessoas têm o pensamento de que dentro da casa espírita eu tenho boa vontade ao tudo. Não existe boa vontade ao tudo, porque chegam as pessoas aqui, se você não tiver a capacidade suficiente de se ajudar, você prejudica, porque só boa vontade não resolve. Então, são o quê? Seminários, cursos, as lives que tem na Federação Espírita, muito enriquecedores, e a gente vê aqui como uma programação que tem para cada área, no sentido como isso aqui, cada casa espírita já recebeu o calendário, e se tem seminário de encerramento da caravana, que vai ser no dia 29, né, e aí começa dia 11 e 12 de julho o seminário de mediunidade, pessoas altamente capacitadas à frente desse trabalho, passando conhecimento. Dia 1º a 31 de julho, 1º a 31 de julho. Encontros macro-regionais. Encontro macro-regional. Então, são feitos em todo o estado. E nesses encontros macro-regional é onde tem um aprimoramento muito grande, porque tem o geral, mas tem o seletivo de cada área, né, das nossas atividades, né, que temos na casa espírita. Né? Ecologia, espiritismo, mediunidade, a arte de envelhecer, artes, enfim, várias outras. Então, é trabalhado, se inscrevam dentro da área do qual, né, está atuando, ou que tem pretensão,
e assim vai se preparando cada vez melhor. 23 e 24 de julho, Seminário de Comunicação Social. 7 de agosto, Seminário de Esperanto. 20 a 21 de agosto, Seminário de Atendimento Espiritual, muito importante para a questão do acolhimento, né, das pessoas que chegam muitas vezes com sérios problemas de saber atender e acolher. Então, 20 e 21 de agosto, Seminário de Atendimento Espiritual, que eu acho altamente importante isso. 17 e 18 de setembro, Seminário Espiritismo e Ecologia. 23 ou 24 e 25 de setembro, Encontro Espírita da Arte. 4, 5, 6, o Encontro Estadual do Espiritismo. Que um ano tem o Congresso, outro ano tem esse Encontro Estadual do Espiritismo, onde todo o Estado participa. E eu, não é questão de crítica, que é apenas um incentivo, é que o interior levam 12, 18 horas viajando, fretam ônibus às casas espíritas e vêm participar dos encontros. E as pessoas que moram da capital, às vezes até 3 km, 4 km da federação, não sequer aparece quando é presencial. Eu acredito que esse ano ainda vai ser virtual. Então não tem desculpa de dizer que, né, para não participar. Então 11, 12 e 13, reunião do Conselho Nacional, e 25 de dezembro, tradicional encerramento do aniversário da FEB e com a palestra sempre de Paulo Franco. Então é isso que eu tinha que passar. Nós temos uma coisa importante também, que eu já conversei com nossa querida Elinória, e que vai ser feito, que é a questão do projeto de memórias. E aí Iracema vai tomar frente, que é a questão de saber, principalmente do trabalho lindo que se tem, desde o seu esposo aqui da Fundação, que são o projeto de memória. Nós já mandamos formulários e vamos enviar, já estamos enviando para os centros que a gente está visitando, todo o projeto dentro da organização de como vai ser e que vai ser ajudado, que já conversamos e combinei com a Elinória, que é responsável por isso, a Elinória Peixinho, e vamos fazer uma reunião de 5 em 5 centros, no sentido de que, vira assim, eu possa passar a todas as informações necessárias para se organizar na questão de ter uma memória, né, do projeto dentro da sua casa de organização. Então será marcado e avisado com a data do qual o centro participará. Então todos esses 19 centros que a gente coordena, que vai de Piatã até aqui, vai entrar nessa Fiquem tranquilos, não preste atenção a Antônio Carlos, isso passa já. Isso aqui é uma casa espírita, isso acontece. Viu? Resolvemos, né, todas essas coisas e a gente espera que a participação maciça de todos vocês. E muitas vezes frequentadores que ao ouvir esse tipo de comunicação se interessa e nós temos, por exemplo, várias casas que depois se tornar um dos melhores trabalhadores da casa, porque começa a frequentar, participar dos cursos, se capacitar e se dedica e faz com que o trabalho seja muito bem feito, como a gente vê muito nas casas espíritas. Então a responsabilidade é grande, eu sempre falo, é individual e transferido, e que cada um cabe da sua responsabilidade, do qual do projeto que veio aqui da vida, que é o quê? O único, a evolução. Ser hoje melhor do que ontem, amanhã do que hoje. Não existe outra coisa a não ser isso. Então vamos nos trabalhar nesse sentido de nos melhorar, nos capacitar para atender às demandas daqueles que nos procuram. Muito obrigado. Obrigada, nossa irmã Antônio Carlos. Eu vou passar aqui para a nossa irmã. O livro do dia, não é? Está rolando aí, hein? Qual é o livro hoje? Como? O Grande Enigma. Leon Denis. Gente, personagem. Elma, vem para cá. O Grande Enigma. Quem quiser assinar aí, aproveita aí, que daqui a pouco a gente vai sortear. Gente, olha, o livro do dia, não importa quanto custe o livro. A gente faz, além de vocês ajudarem a casa, vocês também, isso também incentiva a leitura espírita, tá bom? Grande Enigma, Leon Denis. Quero também falar que na casa existe um estudo das obras de Leon Denis. Eu acho que outras casas também, viu, Antônio? Deveria ter esse estudo das obras de Leon Denis. Vez que ele seria o plano B, né? Kardec e ele. Kardec ficou
Agora não pode parar. Se a drag não aceitasse, seria o ano. Boa noite, gente. Ah, peraí. Iracema dá boa noite aquele negócio. Antônio Carlos chega aqui e eu chego. Boa noite. Com 5. Boa noite. Boa noite. Aí eu gostei. Ah, vem, Antônio. Como é? Gente, só lembrando rapidinho, tá? Para não atrasar o palestrante, celular no silencioso, por favor, na hora do passe, não manusear, que aquela luz atrapalha o trabalho. Vocês já estão de saco cheio de ouvir, né? Mas eu tenho que falar, porque tem gente nova aqui. Sejam bem-vindos, tá? E, de novo, ainda passando, quem quiser, levanta a mãozinha que ela vai até vocês. Uma coisa importantíssima. Primeiro, agradecer, né, Índia? A gente já ficou tão feliz de ver a casa cheia hoje. A gente fica feliz de ver ela feliz. Eu esqueci até o microfone. Então, lembrar o trabalho dos idosos. Muito obrigada pela doação de alimentos. E a gente continua a pedir porque a gente precisa da ajuda de vocês, né? Vamos fazer essa corrente do bem. Então, um feijão, um arroz, um macarrão, café, óleo, milharina, o que mais? Leite, feijão. O que mais? O que mais, Hilda? Açúcar, fubá, alimentos não perecíveis. Pronto. Então, quem puder ajudar, tá, gente? A gente recebe todos os dias de doutrinária. E a Índia me pediu aqui também para falar da sopa, porque no dia do trabalho a gente serve uma sopa para elas. Então, poxa, eu queria ajudar nessa sopa, dou alguma verdura, um tempero, uma carne, um frango, tá? Procura a Nilda, ou procura Irá, ou procura as duas, para conversar direitinho, e vai ajudar muito. Aí eu também vou pedir mais uma coisa, que eu sou pidona, o trabalho das gestantes está voltando também, então a gente precisa de doação. Ah, o que é que eu posso doar? Posso doar coisas usadas para beber? Pode sim, em bom estado, uma roupinha, uma mantazinha. A gente já sempre fala aqui que para quem não tem como comprar um berço, faz a banheira, acolchoa toda, né? Coloca um edredomzinho, uma mantinha e ali já serve nos primeiros dias. Então, o que vocês puderem ajudar, mamadeira, roupinha, fralda, a gente agradece. E acho que é só isso, por enquanto. E passem na cantina, que o lanche está uma delícia, no bazar, tá? Essa menina é pidona pra caramba, né? Mas é isso, gente, espírito só manda com a coisa na mão, não tem jeito, não. Eu agradeço muito a vocês que nos ajudam. Nós estamos aqui há 20 anos. Gal, tá tudo certo aí? Bota seu dedinho aí para mim. Isso, bacana. É isso mesmo, faz parte do nosso show e nós estamos aqui para isso, envolvidos nessa atmosfera de fé, de amor, de fraternidade dos mentores amigos. E vamos fazer a nossa prece ao sorteio. Vai lá, o sorteio do livro do dia. Quer dizer, de quase da noite, né? Quem assinou 49? 49. Alguém se lembra que assinou? Não. Não tem. É excelente esse livro. O pessoal do estudo já estudaram esse livro? É não, um grande enigma? Quem é? Você vê? A parte pensamento tem poder. Pensamento tem poder. Aqui diz. Rapaz, você tem 15 anos na casa, nunca ganhou. Olha, estude esse livro, viu, Silvinha, para fazer uma palestra.
espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus e a vontade do Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, essa foi a nossa prece da noite. Que a luz do Mestre Jesus envolva todos nós, o nosso irmão Elmo, para quem eu passo a palavra nesse momento. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria que vocês me dissessem se a altura está boa, se estão confortáveis, ou se eu aproximar fica melhor. Assim, aqui, fica melhor. Pronto. Então eu vou tentar manter nessa posição, tá bom? Inicialmente eu gostaria de saudar os dirigentes da casa, a pessoa de Iracema. Muito obrigado pelo convite para comparecer aqui nesta noite. A Federação Espírita do Estado da Bahia, a entidade na qual eu venho exercendo as minhas atividades no movimento espírita. Antônio Carlos, que é aquele que intermediou esse convite entre a casa e a minha pessoa. Eu queria, antes de mais nada, contextualizar, né? Eu vou tentar contextualizar aqui o que é que nós estamos fazendo aqui depois das explicações de Antônio Carlos, só para dizer que a Federação Espírita do Estado da Bahia, ela tem aquilo que nós chamamos de ano federativo. O ano federativo é o conjunto de atividades e eventos dentro de um exercício. Então, nós estamos no ano federativo 2022 e nós temos um conjunto de atividades que se desenvolvem dentro deste ano. Começa com a abertura do ano federativo em 31 de janeiro e vai até 25 de dezembro, que é quando nós comemoramos o aniversário da Federação, sempre com a palestra de Divaldo Franco. Dentro desse intervalo, há vários eventos. Este que nós estamos aqui é um deles. Há 3 grandes eventos. Os outros são seminários setoriais, etc. Mas há 3 grandes eventos. O primeiro é a Caravana Baiana da Fraternidade, evento dentro do qual nós estamos inseridos agora. O segundo evento, os encontros macro-regionais, que envolvem todo o estado da Bahia. São encontros setoriais. Mediunidade, estudo, artes, arte de envelhecer, Libras, Esperanto, para falar das 2 línguas, né? E todos os outros setores. São 12 setores ao todo na Federação hoje. E, finalmente, o encontro estadual de trabalhadores, que acontece no início de novembro, normalmente coincidente com o Dia de Finados, aquele período ali. Um ano é o encontro estadual de trabalhadores, outro ano é o Congresso Espírita do Estado da Bahia. Pronto. Esses 3 grandes eventos, né, eles ocorrem todos os anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso é feito para, ou pelo menos deveria ser feito para, as casas espíritas. Na verdade, as casas espíritas são a razão de ser de todas as federativas. Não apenas a nossa, mas as federativas de todo o país. Uma federativa não
se justifica, quer dizer, a sua existência não se justifica sem o conjunto de casas espíritas que a compõem. Portanto, vocês fazem a federação. Então, quando nós estamos aqui dizendo nós somos a federação, não, nós somos a federação. Nós que estamos aqui. Precisamos nos sentir assim, pertencentes a esse processo que nós chamamos, em suma, de movimento espírita baiano. Pronto, todos nós agora fazemos parte do movimento espírita baiano. E cada um desses eventos traz um tema específico. Dentro do tema geral do ano federativo, este ano, o tema geral do ano federativo, pelos caminhos da evolução. É o tema geral do ano federativo 2022, pelos caminhos da evolução. Este evento que nós estamos agora em curso, Caravana Baiana da Fraternidade, evolução criativa é o tema. O próximo evento, macro-regional, evolução e autoconhecimento. O encontro estadual de trabalhadores, em novembro, evolução e renovação social. Vejam que vamos num crescendo, desde a evolução criadora, que nós vamos tratar agora, até a evolução e a renovação da sociedade. É um tema que precisamos discutir, afinal, a renovação social, porque, afinal, todos nós estamos inseridos dentro do contexto social. Mas, antes disso, vamos falar da evolução criadora. Não é? E, para falar de evolução criadora, eu vou começar de onde parei lá na Casa da Fraternidade. Você lembra? Você estava lá. Você lembra onde eu parei? Lembra não que você estava cochilando. Você não lembra. Não é? Estou brincando. É brincadeira porque... Aliás, brincadeira... Cadê a Renata? A Renata está ali, né? Que não é Tereza. É Renata. Mas não se preocupe, porque ele me conhece há anos, nós somos amigos, e até hoje ele me chama de Enio. Não sei se vocês observaram, ele falou Enio, que está aqui agora comigo, meu nome é Elmo. Preciso fazer esse reparo. Mas é porque eu não sei qual é o problema que ele tem. Problema de coordenação, não sei. Não é. O fato é que, para falar de evolução criadora, eu vou então iniciar com aquilo que eu terminei lá na Casa da Fraternidade. Porque eu terminei falando da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo está em um dos evangelhos. Ela é muito conhecida, mas para aqueles que não estão familiarizados com ela, eu vou, linhas gerais, eu vou tecer aquilo que é a parábola na mensagem de Jesus. Jesus estava falando sobre a felicidade dos céus, que para nós, os espíritas, é o mundo espiritual. Então, quando nós encontramos nas escrituras a expressão céus, nós estamos falando de mundo espiritual. Então, Jesus vai dizer que o mundo espiritual se alegra muito quando um de nós encarnados se arrepende. Então, ele está falando sobre isso. Está falando sobre, por exemplo, a parábola que antecede a do filho pródigo é a da dracma perdida. Aquela moeda que a mulher perdeu em sua casa, a moeda correu, como acontece com a gente, né? De vez em quando a gente encontra uma moeda dentro daquelas dobras do sofá. Não sei se com vocês acontece isso. Ou do carro também. Acontece muito do carro. Então, a mulher tinha uma moeda, a moeda caiu e correu e se escondeu em algum lugar. E ela começa a procurar a moeda insistentemente. Ela tem outras moedas, é verdade, mas aquela era a moeda perdida. Ela precisava encontrar aquela moeda. E diz o Cristo, na parábola, que quando ela encontra a moeda, ela se alegra e convida as vizinhas, que provavelmente não tinham o que fazer, para festejar com ela o fato de ela ter encontrado a moeda. Interessante, não? Pois é. Logo em seguida ele fala do filho pródigo, mas a do filho pródigo é um pouco mais séria. E ela pode ser vista por nós, dentro do processo da evolução criadora, ela pode ser vista sob dois aspectos diferentes, sob dois ângulos diferentes. O ângulo
de observação que eu falava lá na Casa da Fraternidade é este que eu vou abordar agora inicialmente. O pai tem 2 filhos. Ele mora numa fazenda. Ele tem muitos empregados. É um homem muito rico. Um dos filhos, os 2 filhos são jovens. Um dos filhos procura o pai. Já parábola. Procura o pai. E diz ao pai que ele quer a parte que lhe cabe na herança. Meu pai, eu quero a parte que lhe cabe na herança. Mas como assim? Você quer a parte que lhe cabe na herança? É, porque eu não quero mais viver aqui nessas terras. Eu quero conhecer coisas novas. Eu quero conhecer um mundo novo. O mundo que está aí, por ser descoberto, eu quero conhecer. E para eu conhecer esse mundo, eu preciso da parte que me cabe na herança. O pai tenta, de alguma maneira, convencer o filho a não sair de casa, mas quebra-se e oferece, então, a parte que cabe ao filho na herança. O filho pega esse dinheiro todo, sai, e o que é que ele faz? Dilapida. Ele dilapida. Diz a parábola, ele dilapida completamente. Com jogos, com prostitutas, com bebidas, com vícios de toda sorte, até que um dia o dinheiro termina. Aqueles bens terminam. Porque ele não fez nada para adquirir outros bens. Os bens terminam, há uma grande fome. Ele está longe de casa, há uma grande fome, e ele então se vê premido pela necessidade de se alimentar, mas está sem dinheiro. Ele agora precisa trabalhar. Mas como as coisas estavam escassas, estavam difíceis, ele vai procurar emprego, não encontra. Aí o fazendeiro diz, você pode dar comida aos porcos. Serve? Ele diz, bom, é a única coisa que você pode me oferecer, eu aceito. Ele vai dar comida aos porcos. Mas nem do farelo que ele alimenta os porcos, ele pode se alimentar. Ele está, portanto, faminto. Ele está à beira da morte. O que ele faz? Neste momento, o que ele faz? Se arrepende. Esta é a. Ele se arrepende. Os Espíritos dizem, está em O Céu e o Inferno, a 4ª obra da codificação. Está na 4ª obra. Código Penal da Vida Futura, artigo 33. Os Espíritos dizem que o arrependimento é o primeiro passo necessário para que nós, que temos a nossa dívida com a lei, qualquer dívida que nós contraímos com a lei, 3 passos são necessários. O primeiro é o arrependimento. Então, por isso, há mesmo motivos para os céus, o mundo espiritual, se alegrar diante daquele que se arrepende. Foi o que aconteceu com aquele rapaz. Se arrependeu. Mas ele se arrependeu porque ele estava na pior situação possível. Não havia outra pior do que aquela. Então ele tinha mesmo que se arrepender. Mas ele fez o gesto. É um gesto de humildade, o arrependimento, afinal. E o que ele faz depois que se arrepende? Porque diz a parábola que o homem, caindo em si, isso é muito forte, viu, Wilson? Olha, caindo em si, ele se arrepende. Então é preciso, nesse processo da evolução, que muitas vezes nós caiamos em nós. Ou seja, a consciência desperta. É o processo do despertar. Esse cair em si é o mesmo que eu despertei a consciência para essa realidade que até ali eu não enxergava. Porque o jovem estava absolutamente absorvido pelo mundo material. Ele não conseguia enxergar além dos prazeres que aqueles bens podiam oferecer a ele. Quantos de nós não estamos na mesma condição? No conforto absoluto, observando só aquilo que nos faz bem do ponto de vista material, sem a mínima preocupação com o espírito. Muitos estamos assim. Faz parte do processo evolutivo, como aquele jovem.
Mas ele, quando cai em si, porque estava na miséria, não apenas material, mas também a miséria moral, ele diz: estou arrependido. E ele pensa, sabe o que? Pai. A parábola diz isso. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele pensando: eu vou voltar à casa de meu pai. E vou dizer isso a ele. Porque ele há de me receber. E ele há de me dar um lugar entre os seus funcionários. Diz a parábola. Entre os seus. Ele não quer mais ser recebido como filho. Porque ele está envergonhado com o que ele fez. Mas ele quer ser recebido pelo menos como funcionário, para mitigar a sua fome. E ele aí faz o caminho de volta. Quando ele está ao longe, o pai já o aguardava. Porque o pai sabe de todas as coisas. Não sei se vocês sabem disso, mas deveriam saber. O pai, nesse caso, que é a paternidade divina, está representado aí, paternidade divina, ele sabe de todas as coisas. Ele já sabia que o filho viria ao seu encontro. Mas ele não espera que o filho chegue em casa. Ele vai ao encontro do filho. E quando o filho quer lançar-lhe aquelas palavras que estavam na sua mente: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele interrompe, abraça-se ao filho e beija-o. O beijo sela o perdão do pai em relação ao filho. Recebe o filho em casa, manda matar o bezerro mais cevado, o boi mais gordo, diz: preparem um banho, preparem roupa, sandálias, anel, porque o meu filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e renasceu. Esse é um processo da evolução também. Eu vou explicar por quê. Mas eu queria que vocês pensassem sobre isso. Ele estava perdido e se achou. Foi encontrado. Ele estava morto e renasceu. Agora está vivo. Vocês vão dizer: mas ele não morreu de fato. Mas ele estava morto espiritualmente. Agora vive, do ponto de vista espiritual. Porque quando nós falamos em evolução do ponto de vista do espírito, nós não estamos falando da evolução no sentido tecnológico, do progresso material. É claro que o progresso intelectual faz parte da evolução, mas é como se fosse uma plataforma, um trampolim para a evolução moral que vem a seguir. Porque, dizem os espíritos, a evolução ou o progresso, essa é a palavra que eles empregam, o progresso intelectual, ele precede, ele vem antes do progresso moral. O progresso moral deveria acompanhar o intelectual. O problema é que nem sempre acompanha. Nem sempre acompanha. E por quê? Porque muitas vezes o progresso intelectual, dizem os espíritos, sobreexcita o orgulho. E é de orgulho que a parábola fala. Por quê? Porque esse jovem, ele é egoísta. Esse jovem representa o egoísmo, esse que eu falei. Quando ele volta para casa, o pai manda matar o boi, preparar-lhe uma festa. Há um outro filho que está no campo trabalhando. E quando ele chega aqui, vê aquela festa montada, luzes e muita correria e muita coisa, ele se aproxima dos empregados e pergunta: o que está vendo? Foi seu pai. Seu pai mandou matar os bezerros e mandou preparar esse banquete. Mas por quê? Porque o teu irmão estava morto, renasceu, estava perdido, se encontrou. Não é possível? É possível. Então ele vai na direção do pai. Como é que o senhor faz uma coisa dessas? Pergunta ao filho. Mas por quê? Você deveria se alegrar também? Porque o seu filho, o seu irmão estava perdido, se encontrou. Disse: mas eu, que sempre estive aqui, que sempre cuidei dos seus bens, o senhor nunca mandou matar um bezerro sequer para mim, mas já esse seu filho, que pega os bens, dilapida,
e volta para casa, o senhor manda preparar uma festa. Olha o que o pai diz. Mas meu filho, você sempre esteve comigo. Todos os meus bens te pertencem. Você poderia utilizá-los à sua maneira, você nunca fez. Não precisava que eu te desse. Porque tudo que eu tenho é teu também, tudo me pertence. Mas o filho, ele era orgulhoso. E por que ele era orgulhoso? Porque todo orgulhoso, ele estabelece níveis de comparação em relação ao outro. Ele se comparou ao irmão dizendo, mas como eu que estou aqui ao teu lado? O senhor nunca fez isso. Mas a ele estabeleceu um nível de comparação. Perceberam? Isso é orgulho. Então, você tem aí, representados na mesma parábola, o egoísmo daquele que sai, dilapida todos os bens pensando só nele, e você tem o orgulhoso, que não admite o fato do pai ter recebido de volta. Agora eu queria perguntar para vocês, se nós estivéssemos na condição desse filho que se manteve junto ao pai, será que nós teríamos agido de maneira diferente? Quando o pai recebe de volta aquele que se ausentou de casa e depois volta arrependido, depois de ter consumido todos os haveres, pedindo perdão, será que nós não teríamos feito o mesmo movimento daquele filho orgulhoso? Provavelmente sim. Por que eu digo isso, provavelmente sim? Porque os Espíritos nos advertem que egoísmo e orgulho continuam sendo as duas grandes chagas da humanidade. E, portanto, eles se constituem no maior entrave ao progresso moral de todos nós. Quer progredir moralmente, combata o egoísmo e o orgulho. O egoísmo, evidentemente, que é o interesse pessoal prevalente sobre o interesse do próximo. Então, esse é o egoísmo. É o meu interesse primeiro. Aqui na Bahia tem um ditado. Tem um ditado que faz muito sentido assim, em relação ao egoísmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse ditado é bem a síntese do egoísmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas há também o orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é a exaltação da personalidade. Então é quando você acha que a sua personalidade é superior à de todos os outros. Isso é orgulho. Há orgulho de pessoas, como há orgulho de raças, há orgulho de nação, como há orgulho de clãs, de tribos, há orgulho de toda forma. Há orgulho até de religiões. Há religiões que se consideram mais superiores em relação às outras. É um orgulho, não é? É. E é exatamente isso que nós precisamos combater se nós queremos evoluir moralmente. Agora, é preciso dizer que há uma diferença, eu queria isso destacar, porque quando nós estudamos Espiritismo, nós vamos encontrar na doutrina espírita, poucas vezes, quando eu falo doutrina, eu estou falando dos 5 livros básicos, tá? 5. Começa com o Livro dos Espíritos, termina com a Gênese. Nós vamos encontrar pouquíssimas vezes a palavra evolução. Pouquíssimas vezes. Eu acho que somadas, nas 5 obras, 7 vezes a palavra evolução. E a gente até estranha, né? Por quê? Porque evolução é um princípio da doutrina espírita. Evolução espiritual é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Então a gente fica sem entender por quê. Porque a palavra de ordem, naquele momento, era progresso. Então, Allan Kardec vai se utilizar da palavra progresso no mesmo sentido, mas eu queria destacar que hoje, passados mais de 167 anos, hoje, a gente pode dizer que o progresso é aquilo que acontece no dia a dia. Eu faço pequenos progressos. Então, por exemplo, hoje eu progredi em relação a um comportamento, uma atitude que eu tinha e que eu consegui modificar. Isso é um progresso. Tá certo? Hoje eu adquiri um conhecimento a mais. Isso é um progresso intelectual. Então, todos os dias nós progredimos. Mas quando eu falo de evolução,
Eu estou falando de níveis evolutivos. Aí é um pouco mais complicado. Então, quando eu digo que eu evoluí, eu estou dizendo que eu saí de um nível, de uma determinada complexidade e atingi um outro patamar, um outro nível. Aí eu posso evoluir. Por exemplo, Allan Kardec, quando fala dos espíritos, na progressão dos espíritos, ele vai dizer que há 3 ordens de espíritos. Não é isso? Dos imperfeitos, dos bons e dos puros. Cada uma dessa ordem é um nível evolutivo. Mas dentro da ordem existem classes. Cada uma dessa classe é um nível evolutivo. De maneira que você pode ir mudando de nível quando você pega aquele conjunto de atributos daquele nível e diz assim, bom, agora eu estou aqui neste nível evolutivo. Ora, só para dizer, os espíritos puros, eles são desmaterializados. Os espíritos puros são aqueles que já não precisam mais encarnar. O seu perispírito se confunde com o próprio espírito, a própria centelha. Já os espíritos imperfeitos, que estão na 10ª classe, eles são muito mais grosseiros. Portanto, eles estão ainda nos estágios mais primários da evolução. Percebem que há todo um caminho a percorrer, daquele que é imperfeito até chegar à pureza espiritual? Há um caminho. Esse é o caminho da evolução. Mas quando nós dizemos de evolução criadora, nós precisamos entender que em um determinado momento desse caminho, Deus é como se Ele largasse assim a minha mão. Ele vem me conduzindo como um pai que conduz o seu filho, ele vem conduzindo pela mão. As minhas primeiras encarnações, quando eu digo primeiras, não são poucas, não são muitas, tá? Ele vem me conduzindo pela mão. É aquilo que a gente chama de automatismo divino que está em mim. O automatismo divino está em mim. Então ele vem me conduzindo pela mão. Por quê? Porque eu ainda não posso fazer escolhas. Eu ainda não tenho inteligência bastante para fazer escolhas. Na medida em que a minha inteligência vai se desenvolvendo, em que eu vou vivendo as experiências do mundo material, eu vou entrar numa fase chamada fase da razão, em que eu agora começo a fazer as minhas próprias escolhas. Inicialmente escolhas pequenas. Mas depois essas escolhas vão se tornando cada vez mais complexas. É quando Deus larga a minha mão e diz, bom, agora evoluir é com você. Agora é com você. Até aqui eu te trouxe. Mas agora é com você. Mas eu vou colocar ao seu lado espíritos mais evoluídos que já fizeram esse caminho para te ajudar. Mas eles não vão levar você pela mão. As escolhas serão sempre suas. E se você fizer as escolhas equivocadas, o que é que acontece? Isso é o pai falando com a gente. O que é que acontece? Se eu fizer escolhas equivocadas, o que é que o pai nos dá? Ele vai dizer o quê? Digam, por favor. Eles vão... O pai, porque o pai é sempre assim, sempre amoroso, né? Ele está sempre nos esperando, nos aguardando, pega, abraça, dá o beijo, sela com perdão, mas diz assim, bom, agora é hora de você passar pelo processo reeducativo. Que todos nós vivemos. Uma experiência foi mal sucedida? Não foi boa? Todo mundo vive uma experiência negativa na vida, não vive? Às vezes é um casamento, às vezes é um emprego, às vezes é uma viagem. Não foi boa. Você vai repetir aquela experiência da mesma maneira? Vai? Hã? Vai acolher o caso. Vai o quê? Acolher? A palavra seria essa? Pois é. Vamos dizer assim, você fez uma viagem. Eu não vou nem falar de casamento, porque depois de casamento complica. Você fez uma viagem. Essa viagem, você fez para um determinado país, ela foi mal sucedida. O seu planejamento deu errado. Você viu que não era aquilo que você estava esperando. No ano que vem, você vai fazer a mesma viagem para o mesmo país, com o mesmo planejamento que você fez? Não. Se você viver uma experiência negativa, a sua tendência é evitar que aquela experiência se repita. Tá certo? Pois é.
O que Deus faz com a gente é isso. Se a gente viver uma experiência mal sucedida, porque nós escolhemos viver a experiência mal sucedida, o que Ele faz? Ele nos dá a oportunidade de viver uma nova experiência de forma diferente. Mas a escolha continua sendo nossa. Eu posso escolher viver, fazer a mesma coisa. E é por isso que muitos espíritos atrasam o seu processo de evolução. Por quê? Porque eles gostam de viver repetindo as mesmas experiências mal sucedidas. E aí o que é que vem, em consequência? Aquela palavrinha de 3 letras, todo mundo conhece. A dor. Não é o amor, é a dor. É a dor. Olha, a dor, ela é tão significativa para a nossa evolução, ela é tão significativa e tão importante para a nossa evolução, que Leon Denis, ele escreveu um livro, uma obra, talvez a mais conhecida, chamada O Problema do Ser e do Destino. Calma. Leon Denis escreveu O Problema do Ser e do Destino. Esse é o título original da obra. Quando ela veio para o Brasil, nós achamos por bem acrescentar a dor ao título original. Sabiam disso? Pois é. Existe um centro espírita no Rio de Janeiro chamado Centro Espírita Leon Denis, CELD. E esse centro espírita no Rio de Janeiro, eles vivem de falar isso. Inclusive, se você for lá, qual é a obra mais conhecida de Leon Denis? O Problema do Ser e do Destino. Eles não vão falar na dor. Porque a dor foi acréscimo. É claro que se hoje você chegar numa livraria espírita, vai estar lá, o problema do ser, do destino e da dor. Por quê? Porque Leon Denis reservou um capítulo para falar da importância da dor dentro do processo evolutivo. Então, essa evolução criadora, ela se dá também por meio da dor, porque a dor serve de estímulo ao progresso. É claro, a dor é um desconforto. Quando você está com uma dor, você vai ao médico, porque você quer sanar a dor. Não há ninguém que consiga conviver com a dor o tempo todo. Então você quer o quê? Curar a dor. E quando a dor é moral, o que você faz? Você não tem remédio, você não tem homeopatia, você não tem acupuntura. O que você faz quando a dor é moral? Perda de um filho, uma separação, perda de emprego, qualquer coisa que tenha repercussão no campo moral da alma. O que você faz com isso? Se você não tiver uma base consistente de valores e crenças para te sustentar, você deprime. Você cai na depressão. Normalmente você cai na depressão. Quando não vai ao suicídio. Em outros casos, as chamadas, por Joana de Ângeles, fugas espetaculares. Elas chamam de fugas espetaculares. Os alcoólicos, tabagismo, as drogas aditivas, o sexo sem freios, etc. Essas chamam de fugas espetaculares. Você vai tentar compensar aquela dor moral por meio de algum tipo de anestésico. Um anestésico da alma. Só que aí, o anestésico ou passa o efeito, né? E quando passa o efeito, você precisa de uma dose cada vez maior. Até o momento que não há mais dose suficiente para fazer estancar aquela dor de natureza moral. O que é que você tem que fazer nesse caso? Cair em si. Caiu em si. Despertou a consciência. O meu problema não é beber. Beber não vai curar. O meu problema não é injetar droga. Não vai curar. O problema é de natureza espiritual. E aí você cai em si e faz o retorno para a casa do Pai. Portanto, evoluir da maneira criadora como Deus nos propõe é você sair da casa paterna, fazer todo esse trajeto, esse périplo de experiências para depois voltar à casa do Pai em outra condição. Percebe? Você volta à casa do Pai renovado. Não é que o Pai tenha se afastado de nós. Ele nunca se afasta.
mas ele fica ao longe observando como é que nós estamos caminhando. E ele vai, de vez em quando, colocando aqueles espíritos, bons espíritos, para nos orientar. Acende uma lâmpada ali, né? Dá uma ajudinha aqui, dá um empurrãozinho aqui às vezes na gente. A gente quer empaca, o espírito vem dar um empurrãozinho, tudo para ajudar, mas não puxa a gente. Ele não obriga você a seguir por um caminho, mas ele espera que você siga o caminho do bem. Mas ele não obriga, mas ele adverte. Quando você tomar o caminho do mal, a dor vai te avisar que você tomou o caminho do mal. Então, se vocês querem saber, se eu quero saber, se estou me conduzindo bem dentro do processo evolutivo ou não, é só pensar como é que anda a minha vida. A minha vida está bem? Está bem? Está organizada? Está arrumadinha? Eu tenho vivido problemas difíceis, crises, conflitos existenciais, conflitos psicológicos. Se tudo isso está de braços comigo, é porque eu preciso rever os meus conceitos. E preciso fazer o retorno. Porque eu estou indo na direção errada. Entendem? Então, quando falamos de evolução criadora, nós estamos falando exatamente desse ponto. Agora, eu vou dizer para concluir, porque eu acho que já está no meu tempo. Em que ponto da evolução criadora nós estamos? Bom, nós já saímos de casa, nós já fomos lá atrás. Espíritos simples e ignorantes, estávamos nesse estágio da simplicidade da ignorância. Isto é, nós não sabíamos das coisas. Mas agora nós sabemos. Lá atrás não sabíamos, mas agora como espíritos, nós sabemos das coisas. Ninguém pode aqui alegar desconhecimento da lei. E por uma razão. Uma vez me perguntaram, está escrito no livro dos Espíritos que Deus é perfeito. É o perfeito absoluto. E que Deus não pode ter criado o mal. É verdade. Deus só criou o bem. Porque o perfeito absoluto não pode criar o mal. Não é verdade? É uma questão lógica. Mas o homem pratica o mal. Então, Deus criou o homem. Logo, olha, a pessoa perguntando para mim, logo, o mal é responsabilidade de Deus. É uma boa pergunta. Depois outro disse assim para mim, olha só, depois outro disse assim para mim, Deus criou o universo, e o universo é perfeito, não é? É, porque Deus é perfeição absoluta, Ele criou o universo, é perfeito. Mas como é que está escrito no livro dos Espíritos que nós fomos criados simples e ignorantes, e que as encarnações servem exatamente para que nós atinjamos a perfeição? Ora, se a gente ainda tem que atingir a perfeição, é porque não somos perfeitos, portanto, Deus nos criou imperfeitos. Faz sentido? Total. Como é que você resolve isso? Dentro da evolução criadora. Dentro da evolução criadora. Do conceito de evolução criadora que os Espíritos nos trazem. Porque, na verdade, nós, quando fomos criados simples e ignorantes, nós já trazíamos a perfeição enquanto potência. Enquanto potência. Entendam isso. É muito importante, eu vou dizer para finalizar, para vocês levarem isso com vocês. É a contribuição, a minha contribuição nesta noite para os que estão aqui, para levar para pensar, para refletir no final de semana. Na macarronada de amanhã, vocês estão pensando nisso. Poxa, aquilo que Elmo falou, né? Na feijoada, na macarronada, seja o que for. Olha, vejam bem. O projeto, o design é perfeito. Nós fomos criados perfeitos nesse sentido. Todos nós iguaizinhos uns aos outros. Perfeitos nesse sentido. Do projeto, do design. Tá? Tanto que na questão 621, se não me engano, acho que é 621, de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Significa dizer que quando Deus nos criou, Ele já colocou tudo o que nós precisávamos saber no ato da criação, no ato criador. O processo da evolução criadora consiste exatamente em nós retirarmos
de dentro isso que já está lá. Descobrirmos o que já está lá dentro, já está posto. Portanto, a evolução criadora é um ato de autodescoberta, de autoconhecimento, de autoeducação. Você já é. Tudo o que você deve ser, você já é, mas você precisa se descobrir. E muitas vezes o que acontece, nós negamos aquilo que somos. Negamos aquilo que somos. Naquilo que o Carl Jung chamava de sombras. Nós preferimos esconder, de fato, aquilo que somos sob uma capa, né, do que colocar a descoberta. Então, muitas vezes eu vou viver as muitas máscaras que a vida muitas vezes me impõe viver. E vou passando de encarnação em encarnação, vivendo de aparência, vivendo aquilo que eu de fato não sou. No momento que você se descobre como espírito imortal, vivendo uma experiência transitória e aceita essa verdade, porque é diferente você compreender e aceitar. Então você precisa compreender essa verdade. Eu sou um espírito imortal, vivendo uma experiência transitória. Tudo isso aqui é passageiro e muitas vezes ilusório. Preciso compreender essa verdade, mas também preciso aceitar. Eu preciso viver segundo essa verdade. Muitos de nós compreendemos, mas não vivemos segundo essa verdade. Nós compreendemos a existência do Espírito, mas não vivemos segundo o Espírito. Vivemos segundo a matéria. Então, para finalizar, eu queria dizer exatamente isso. Nós precisamos, dentro desse processo da evolução, dos pequenos progressos que nós fazemos todos os dias, até atingir níveis superiores, nós precisamos ir aos poucos, tirando de dentro de nós, esse é o processo da educação, extrair o que já se tem dentro de si, a fim de que a sua vida se renove, a fim de que a minha vida, a fim de que a nossa vida se renove. E a partir do momento que ela se renova, a partir do momento que você dá um passo, outros passos se tornam mais fáceis de ser dados. Esse é o processo da evolução criadora. Dê o primeiro passo, o segundo será mais fácil. A maior dificuldade que nós temos, eu acredito, dentro desse processo, é dar o primeiro passo. É aceitar as coisas como elas são. Muitas vezes nós nos prendemos no orgulho, como aquele filho, ou vivemos segundo o nosso interesse pessoal, como o outro filho, o pródigo, o esbanjador. Nenhuma das duas personalidades está de acordo com aquilo que os espíritos nos recomendam e nos aconselham. Certo? Então, escolhendo sempre a parte boa, aquela parte do meio, aquela parte em que nós deixamos de servir a dois senhores para servir apenas a um Senhor, que é o Pai. E lembrando, eu falei, o estágio em que nós nos encontramos agora, nesse momento da transição planetária, era assim que eu queria terminar, não posso esquecer, da transição planetária, que é uma fase decisiva para as nossas vidas, né? Não sei se vocês... Porque é também do processo evolutivo, o planeta está deixando um nível evolutivo, que é de provas e expiações, para atingir um outro patamar, que é o mundo de regeneração, e nós estamos juntos nesse processo. Então, é muito importante que nesse processo o Evangelho seja o nosso padrão de conduta. Era isso que eu queria dizer para finalizar. O Evangelho, onde é que eu busco? Né? O que é que eu preciso fazer para mudar de comportamento? Onde é que eu busco no Evangelho? O Evangelho continua sendo o nosso padrão de comportamento. Jesus legou o Evangelho há 20 séculos, o Espiritismo, olha bem, o Espiritismo vem e reinterpreta, quer dizer, dá uma interpretação diferente da interpretação que foi dada pelas igrejas a respeito do Evangelho, falando sobre tudo o que estava obscuro, a fim de que nós não tenhamos qualquer dúvida, qualquer traço de dúvida em relação a como nós devemos agir. Em relação a nós próprios, em relação ao outro e em relação a Deus. É isso.
Depois, quando terminar, eu falo com você. Isso vai demorar. Gente, nossa gratidão ao irmão Elmo, não é ele, ao nosso irmão Elmo, que não é ele, viu, Eduardo? Nossa gratidão aí a Elmo por esse aprendizado maravilhoso e como nós precisamos, né, desse aprendizado. E cada um bate, chega àquele ponto que a gente precisa trabalhar. Então, é por isso que nas casas espíritas nós colocamos como importante é as palestras espíritas, não é? Então, muitas pessoas só querem vir. Não, eu só vou lá tomar um passo. Gente, nas palestras espíritas existe um trabalho imenso da espiritualidade. Tem desobsessão? Tem. A palestra espírita é uma excelente desobsessão para o seu espírito e para aqueles que lhe acompanham. Então, que Jesus nos abençoe. É o momento do passe. As pessoas sempre me falam, por que você não fica no momento do passe passando no Instagram? No momento do passe nós diminuímos a luz e fica só escuro, não tem imagem. Por isso que nós nos despedimos agora do Instagram após a palestra. Agora você do Instagram de Salvador, venham participar do passe aqui no Centro Fraterno. Que o Mestre Jesus abençoe e despedimos nesse momento do pessoal do Instagram e continuamos o momento do passe aqui no Centro Fraterno de Caridade.